Eu era pastor presbiteriano. E pastores presbiterianos batizam crianças. Ele era um pastor batista. Pastores batistas não batizam crianças. E nós começamos a debater o batismo infantil. O que eu tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então eu lancei uma série de argumentos bíblicos a favor do batismo infantil. O que ele tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então ele lançou uma série de argumentos bíblicos contrários ao batismo infantil. Até que eu lancei um argumento e eu achei que eu ia ganhar a discussão. Eu falei assim, há registros de batismo de crianças já no século II, com os santos padres. Por que isso era importante? Porque foi antes da suposta degeneração de Constantino, né? E a resposta que ele me deu tirou meu chão. Ele falou, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, imagens e devoção a Maria. Aí ele falou assim, e você não aceita essas coisas? Ou aceita, meu amigo presbiteriano? E eu gaguejando respondi, não aceito. Mas o que ele me disse, devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens são tão antigas quanto pelo menos o século II. E quando a gente fala século II, o apóstolo São João morreu por volta do ano 100. Então a gente está falando aqui de poucas décadas após a morte do último apóstolo. Isso me fez perceber que das duas uma, ou a igreja sempre foi católica, ou ela não se degenerou com Constantino, ela se degenerou com a morte do último apóstolo, para 1500 anos depois ser supostamente resgatada por Lutero, Calvino e outros. Aí isso me colocou numa jornada de estudos da patrística. Quanto mais eu estudava, mais eu percebia que a igreja sempre foi católica. Então eu fui ler, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, quando ele faz o paralelismo entre Eva e Maria, e ele diz que Eva, ouvindo a voz do anjo, sucumbiu debaixo do madeiro, e Maria, ouvindo a voz do anjo, triunfou debaixo do madeiro. Ele diz que, assim como Eva deu ouvidos à voz de Satanás, sendo a catalisadora para o pecado da humanidade, Maria deu ouvidos à voz do anjo, sendo catalisadora da salvação da humanidade. Ele diz assim, de tal modo que Maria é a advogada de Eva. Ele escreveu no ano 180, mais ou menos. Não tem um século que o último apóstolo morreu. Santo Inácio de Antioquia, primeiro aquela frase famosa dele, né? Onde está o bispo, aí está a igreja. Nada façais sem o bispo, apontando para o governo episcopal da igreja, porque eu era presbiteriano. Presbiteriano é um governo colegiado de apenas presbíteros, né? Mas uma das frases de Santo Inácio de Antioquia mais lindas é, não anseio comida e bebida desse mundo. Eu anseio o pão da vida, que é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. A bebida que eu anseio é o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Ou seja, essa noção de que a Eucaristia é o próprio Cristo. Já no século II, a oração mariana mais antiga que nós temos notícia é Subtum Presidium, né? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. É uma oração datada do século III. Mas se ela está datada do século III, quer dizer que ela foi grafada no século III. Quer dizer que ela já existia oralmente bem antes. Quanto mais eu estudava, eu comecei a perceber que a igreja que o Senhor Jesus fundou era católica.